o mundo está em transformação. Em todos os âmbitos que se pode imaginar, o mundo está mudando. As novas gerações que estão chegando, a minha e tantas outras, vêm questionando vários velhos conceitos que a gente insistia em manter do jeito que sempre foram. Nós estamos caminhando para um questionamento muito profundo sobre velhos conceitos como futuro promissor, mercado de trabalho, felicidade, realização profissional e liberdade. E eu acho que, em um meio tão transformador e tão em transformação que é o mundo de hoje, um dos grandes agentes transformadores é a arte. Para mim, a arte realmente sempre teve um papel de ajudar a humanidade a passar pela vida. Convenhamos, não é fácil passar pela vida, é duro passar pela vida. Mas eu acho que, muito além do que ajudar a humanidade a passar pela vida, a arte teve um papel e ainda tem um papel fundamental, isso todos os âmbitos da arte, a literatura, a dança, a pintura, seja lá o que for, ela consegue dizer o que a própria humanidade não consegue dizer sobre ela mesma. Ela consegue fazer com que a gente veja coisas que nem a gente sabia que existia dentro da gente. Ela tem um papel questionador, um papel transformador, de fato. E eu me pergunto, e pergunto a vocês, antes de qualquer coisa, por que, em um ambiente tão transformador, em um mundo tão em constante transformação, a literatura permaneceria imaculada? Por que que ela permaneceria intacta? Por quê? Eu acredito que a literatura vem transformando a minha vida desde muito cedo. Desde que eu aprendi a escrever e a ler, ela faz parte da minha vida. Quando eu era criança, o meu pai é escritor, Wilson Freire, e minha mãe, ilustradora, gosto de dizer que ela é ilustradora, e os dois sempre me regaram de muita coisa. Então, eu lembro de cenas muito fortes da minha infância, por exemplo, chegando em casa, meu pai é parceiro de Antônio Nóbrega, então eu chegava com a minha malinha do colégio, me sentava do lado dos dois, e estava Nóbrega com sua rabeca, com seu violino, meu pai cheio de papel, fazendo aquelas poesias, e eu queria me meter, né? E a pirralha chata, dizia, peraí, vai, termina essa poesia aqui para mim. Só que eu levava aquilo a sério. E eu começava a fazer aquelas poesias. E, ao longo do tempo, eu comecei também a querer desenhar também quanto a minha mãe. E era muito frustrante, porque ela fazia uma coisa muito bonita com aquarela. Não sei se vocês sabem, mas aquarela precisa muito de água. Então, eu fazia uma papa com papel e tinta, que ficava horroroso, mas ela era mãe, né? Ela dizia que estava lindo, e eu acreditava. E aí, ao longo do tempo, depois eu vou me explicar melhor, eu acho que eu comecei a confundir uma coisa com a outra. Eu não sabia mais o que era desenho e o que era escrita, porque estava tudo muito enraizado dentro de mim. E aí, eu fui crescendo e escrevendo, porque desde muito cedo, não sei se isso acontece com vocês, mas me visita todas as madrugadas um turbilhão de coisas. Eu sempre costumo me comparar à figura de um vulcão. Um vulcão por fora, você pode até pensar que ele é tranquilo, mas por dentro é aquela ebulição que está prestes a explodir o tempo inteiro. Para mim, para que aquilo não me matasse, não me sufocasse, eu precisava escrever, desde pequenininha. E eu escrevia, tudo saindo naquele formato de poesia desenhada, e eu colocava tudo embaixo da cama, para que ninguém visse. Eu sempre fui muito egoísta nesse sentido, eu não queria que ninguém visse o que eu escrevia. Eu tinha pavor de imaginar que alguém pudesse ler o que eu estava escrevendo, ainda mais tendo um pai tão bom, né, ou tudo mais desse tipo. Então, para mim, era muito difícil. Guardava tudo embaixo da cama. E aí, comecei a crescer e tudo mais, me tornei publicitária. Eu tinha vários caminhos para tomar na carreira de publicitária. Resolvi virar o quê? Redatora, né? Aí eu fiquei arrasada. Disse, gente, tinha tanta coisa para fazer da vida, virei redatora publicitária. Vou escrever, vou ter que escrever. Mas, pelo menos, era uma escrita que eu não precisava me expor tanto. Eu estava vendendo carro, sabonete, roupa, era uma coisa muito mais fácil. E aí, entre um trabalho e outro lá na agência, eu terminava o meu dia tendo que esvaziar a minha mente também. Tinha um job, eu tinha que esvaziar a cabeça, outro job. Eu esvaziava a cabeça, outro job. Nessa história de esvaziar a cabeça, no final do dia, meu trabalho estava cheio de papel na minha mesa. Cheio. E aí, obviamente, que eu pegava tudo e jogava no lixo, porque eu não queria acumular papel. Ao longo do tempo, o pessoal do meu trabalho começou a perceber esse meu movimento estranho. Um dia eu voltei da minha casa, né, para um novo dia de trabalho, e estava todo o meu lixo em cima da minha mesa. E eu fiz, gente, a faxineira está com raiva de mim. Eu acho que eu fiz alguma coisa que ela não gostou, que foi o que aconteceu. E me disseram, não, olha, isso foi a gente que colocou seu lixo aqui de volta porque a gente está indignado que você está jogando isso no lixo. Eu disse, como assim vocês estão indignados? Com que direito vocês estão mexendo no meu lixo? A Lisa, que mexeu tanto no meu lixo. Ela disse, você não pode jogar isso fora, você precisa salvar essas coisas, você precisa criar um blog. Eu não sabia nem mexer na internet, era meu primeiro estágio. Então, eu não sabia como é que mexia nessas coisas. Então, depois de muita insistência, eles resolveram me obrigar a criar um blog, porque, fazendo assim, eu pararia de jogar tudo no lixo. Então, eu decidi criar um blog. Naquele momento,
que estavam fazendo blog para mim disseram assim, tá, como é que vai ser o nome dele? E aí, eu voltei para uma história dessa vez da minha adolescência. Chegando lá na minha adolescência, eu lembrei de um professor de teatro meu chamado Lucílvio, que estava comigo no colégio, e ele me mostrou a lua cheia, que estava linda naquele dia, linda. Então, ele me mostrou e fez assim, Clarice, você sabe por que a lua cheia é tão bonita? Eu disse, não. Fez porque ela é tão simples, mas tão simples, que ela consegue refletir a luz de outro maior do que ela, mesmo sendo só pó, como eu e você. E por conta disso, nossas noites não são escuras. Aquilo foi tão forte para mim que eu fiz, eu não quero escrever sobre isso, eu quero ser assim. Era assim que eu queria ser. Olha a lua, ela não incendeia a noite por si só, mas festeja o belo de ser reflexo de areia, lampejando a escuridão, mesmo sendo apenas pó. Foi isso que eu pensei. Vai se chamar por aí, mas como é que eu posso pensar melhor? E aí eu lembrei de outro episódio da minha adolescência, que foi quando eu assisti um filme chamado Casa de Areia, com Fernanda Torres e Fernanda Montenegro. Nesse filme, elas passam o filme inteiro cercadas por dunas, né? Areia, 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 e moram numa casinha ali, imaginando o que é que tem lá na Lua. O que é que tem na Lua? O que é que será que existe ali? E elas sonham a respeito daquela Lua. No final, a filha chega para a mãe e diz, mãe, o homem pisou na Lua. E a mãe, meu Deus, minha filha, o que é que tem lá? Areia. E aquilo para mim também foi muito forte. Sabe por quê? Porque a gente sempre fica imaginando que o extraordinário está lá longe, no lugar que a gente não pode alcançar. E, na verdade, é no ordinário da nossa vida que a gente encontra a poesia. É ali que está o extraordinário. É no mais banal possível, na areia de todos os dias ao nosso lado. E aí, eu acabei pensando, tudo bem, ele vai se chamar, então, Pó de Lua. Esse foi o nome que eu decidi dar para o meu blog. Por quê? Eu pensei, ao longo do tempo, que eu precisava escrever e que eu gostava de falar das coisas da vida com delicadeza. Por que eu escolhi a delicadeza? Eu percebi que a vida, como eu disse no início, é muito dura, é difícil de passar por ela. Nós nos encontramos e nos deparamos ao longo da vida com a fome, com a dor, com a perda, com a saudade, com tanta coisa difícil. E a arte tem também um papel de denunciar e de cantar a beleza da feiura da vida. Porque viva o sofrimento, minha gente. A gente vive numa ditadura da felicidade. Se a gente não for feliz na internet, postar no Facebook todos os dias, a gente é um fracassado. Viva o sofrimento, ele é o momento mais criativo para uma pessoa. Então, eu fiquei pensando, por que não pegar figuras, como uma vez que eu estava passando por um viaduto e vi uma menina sentada balançando as perninhas, e eu vi, poxa, o nome dela vai ser Nicinha. Ela balançava as pernas, ela estava vendendo bala, né, no sinal, e passavam os carros tão rápido que eles faziam só riscos de luz embaixo dela. E eu fiquei imaginando se Nicinha se jogasse naqueles riscos de luz e começasse a flutuar pela cidade, viajando e encontrando com todos os seus sonhos e com os sonhos das pessoas da cidade. E depois ela volta para o viaduto, onde os riscos são muito maiores. Ou então, quando eu estava no carnaval, lá no Marco Zero, e eu vi passar uma criatura do meu lado que eu não sabia bem o que era, ele andava diferente, ele era menor que os outros, e ele tinha uma corcunda toda de lata. E eu vi que era um catador de lata, que ele andava mais baixo que todo mundo catando aquilo ali, e ninguém via aquela figura, aquela sombra invisível passando entre as pessoas. E eu fiz o Corcunda de Lata. E esse personagem, ele tinha um mundo maravilhoso, um mundo fantástico também ao redor dele. A dureza deixa de existir, a dor deixa de existir, a pobreza deixa de existir? Não. Mas, se a gente consegue falar com delicadeza das coisas da vida e das coisas da alma, eu acredito que a gente consegue falar de coração para coração. Porque a mais dura das criaturas do mundo tem alma. Se você fala para a alma dela, você toca naquele lugar. E é nesse lugar que eu consigo me comunicar. Outra coisa que eu acho muito importante é a simplicidade. Gente, eu acho que foi-se o tempo em que a literatura ela precisava ser incompreensível, que a boa literatura era somente aquela que pouquíssimas pessoas seletas seriam capazes de entender e apreciar. A literatura pode ser simples, ela pode ser simples. Atenção, simples é diferente de fácil, não é fácil ser simples. Deu para entender? É muito difícil chegar numa boa simplicidade, é muito difícil chegar numa simplicidade com profundidade, mas eu acredito muito nesse papel que a arte pode ter de ser acessível para todo mundo, que a literatura pode ser acessível para todo mundo. Por exemplo, por que eu preciso apenas usar palavras numa poesia? Por que eu não posso usar um objeto? Ah, tudo bem, mas muita gente já ilustra a poesia, mas eu não estou falando de ilustração. Eu estou falando que um objeto ele pode ser parte da poesia. Por exemplo, eu fui logo tomada por um desejo de retomada. Isso é um objeto ou isso é uma palavra? Eu sei lá. Por que a gente precisa classificar? Ela faz parte da poesia do mesmo jeito. Ou então, por que ela tem que seguir uma estrutura linear, como a gente está acostumado ao longo do tempo, e ele não pode girar?
a vida gira o tempo todo e tal. E vejam bem, imaginem isso num blog. Porque eu comecei colocando a minha arte no blog, e depois, quando eu tinha um celular, que eu não tinha um celular que tirasse foto, quando eu consegui eu comecei a colocar aquilo no Facebook. E aquilo começou a se espalhar muito rápido. Então, para que você consiga compreender uma poesia como essa, você precisa lutar por ela. No meio de uma timeline tão cheia de informação, ou você luta um pouco para conquistá-la, ou você não vai conseguir entender. E isso é muito legal, ver que as pessoas fazem o esforço de conquistar aquela poesia. E aí, as coisas começaram a fugir do meu controle. Depois que eu comecei a colocar no Facebook, que tinha realmente uma ferramenta muito mais rápida, as coisas começaram a se espalhar, e, de repente, um blog de poesia na internet começou a ter mais de 10 mil seguidores. E aquilo, para mim, foi um susto. 10 mil seguidores consumindo poesia na internet. Não seria ali um espaço para compartilhamento de brincadeiras, que eu gosto das bobagens que a gente bota na internet, eu acho muito legal, mas não é só para isso. Ou então para que a gente fale da vida um do outro, então para notícias, economia. Como assim? Para uma literatura? E ainda mais para mim, que não tinha nome nesse lugar e tudo mais. Como assim? Então, para mim, foi uma grande surpresa. Até um belo dia que eu fiz uma poesia sobre um palito de fósforo. Esse palito de fósforo era o seguinte: metade dizia assim: que tolo e inútil é o fósforo, eles disseram. Queima a própria cabeça por uns segundos de fogo. Um tolo é quem pensa assim, eu acho. Não entendem nada do jogo. Inútil é ser trancado em uma caixa até o tempo fazer morrer, sem saber o que é luz, sem saber o que é brilhar e sem saber o que é arder. Esse fósforo, ele teve 14 mil compartilhamentos em um dia só. Eu estava no trabalho, eu quase caí da cadeira, né? Eu e o pessoal da agência, e disse assim, como assim? E eu me perguntava, por que as pessoas estão desse jeito por causa de um palito de fósforo? E minha resposta foi muito simples. Não era por causa de um palito de fósforo, era por causa da casa de areia. As pessoas, sim, estão buscando dar significado ao insignificante. As pessoas, sim, estão precisando voltar à essência das coisas, a parar de procurar o extraordinário longe, na grama do vizinho, ou seja, lá onde ela estiver, lá na lua, e passar a olhar para as coisas simples da vida. A poesia está na própria vida, no que tem de mais belo e no que tem de mais feio. E eu acho que é por isso que o fósforo chamou tanta atenção das pessoas. E eu cheguei à conclusão que a literatura é viva. Ela é viva, ela tem vontade própria. Como assim? O seguinte, eu acho que a literatura, ela nasce. Ela vem dentro da gente. E ela escolhe a plataforma que ela quer viver, que ela quer nascer. E eu acho que a primeira plataforma que ela escolhe é o próprio escritor. A poesia escolhe o poeta. Essa é a primeira plataforma da literatura. Depois, se ela vai para as páginas do Facebook, se ela vai para a página do Instagram, se ela vai para a internet, para as páginas de um livro ou para qualquer outro lugar, não importa. E aí, eu falo isso porque existe sim um preconceito entre as pessoas de pensar que uma literatura que veio da internet, ela tem menos valor ou tem menos peso do que a literatura que já veio das prateleiras. E aí, gente, eu fico me perguntando, imaginem vocês, figuras como Cecília Meirelles, Paulo Leminski, Carlos Drummond de Andrade, essas pessoas tivessem acesso a uma ferramenta como a internet. Será que eles não utilizariam essa ferramenta? Será que eles seriam menos escritores por utilizarem uma ferramenta que pode chegar a todo mundo? Eu me pergunto. E aí veio o convite para fazer um livro, pegar todo esse elemento da internet e transformar nas páginas de um livro pela editora Intrínseca. Um grande desafio. E agora? Como é que a gente vai pegar algo tão intangível e levar para casa? E aí, teve todo um trabalho e tudo mais, e esse livro conseguiu me levar para vários lugares que a internet não conseguia me levar. Com as tardes de autógrafos, eu consegui chegar perto de pessoas que me contam histórias como, por exemplo, eu estava na tarde de autógrafos e uma mulher chegou para mim e disse, Clarice, eu estava com síndrome do pânico, estava com depressão, fiz terapia, fiz tudo o que você imaginar e não deu certo. Quando eu me encontrei com sua poesia, eu consegui voltar a trabalhar, consegui voltar a ensinar, sou professora de literatura e quero falar sobre você. Ou então, uma escola pública, que os alunos não conseguiam ler de jeito nenhum e, a partir da minha poesia, começam a ler. Ou então, na escola pública, onde os alunos não conseguiam declamar poesias porque eles só falam em libras. E a minha poesia, eles conseguem falar em libras, porque eles conseguem ver. E a simplicidade chega perto deles. Isso o que eu consigo receber numa tarde de autógrafos. Então, gente, eu fico pensando, sabe? Eu acho que uma grande revolução que a literatura sempre conseguiu trazer é a mais silenciosa possível. A grande revolução é a mais silenciosa possível, porque ela vem caladinha, a gente lê calado, a gente lê em silêncio. Ela vem e vai transformando. E eu fico me perguntando, sabe? Se hoje, no mundo de hoje, numa transformação tão grande, as pessoas, sim, estão buscando ainda o que está no pequeno. As pessoas ainda estão buscando o que está no essencial.
E aí eu acho que, ou deitado nas redes das casas, ou nas redes da internet, dos edifícios altíssimos, num mundo tão cheio de concreto, num mundo tão cheio de velocidade, numa timeline tão cheia de informações, as informações passam, as selfies passam, e a poesia permanece. Numa plataforma nova, trazida por uma geração nova, que quer trazer novidade para todos os âmbitos da arte, inclusive a literatura. E que maravilha, porque é a boa e velha literatura de sempre, adorando usar uma roupa nova. É isso. Muito obrigada.